Aliás, qual foi a última vez que você disse para o seu filho ou a sua filha: espere? Alguns casos faz muito tempo, né, gente? Pois é. A habilidade da criança pequena de ela compreender as relações de tempo e espaço são muito necessárias para um amadurecimento e para um crescimento equilibrado da criança. Crianças que nunca têm a oportunidade de esperar, né? Quer dizer, elas nunca escutam esse comando dos pais ou dos seus cuidadores, espere. Né? Quando a criança nunca escuta esse comando, ela começa a achar que tudo ali no mundo está a serviço dela. Né? Então, ela quer um brinquedo já, ela quer uma água já, ela quer deitar agora. Tudo que ela quer acontece instantaneamente, na mesma hora que ela deseja. Então, na psicologia, os psicólogos falam sobre isso, né? O princípio do desejo. Eu quero aquilo que me satisfaz agora, eu não posso esperar. Né? E a habilidade de esperar é muito importante. Vou explicar para vocês por quê, gente. A habilidade de esperar é importante porque enquanto a criança espera, ela começa a desenvolver a capacidade de ela empregar a energia psíquica dela, mental, no controle do corpo, da mente, das ações. Ela desenvolve o que a gente chama de locus de controle, no fundo, né? Locus de controle. Ela desenvolve a habilidade e a capacidade de controlar as próprias reações naquele período de tempo, né? Ela aprende que as outras pessoas vão poder ajudá-la numa hora que for mais oportuna e que elas precisam fazer acordos de tempos e de espaços, até mesmo com seu pai, com sua mãe, com seu professor, com a sua avó, né? Então a criança que nunca escuta esse comando, espere, ela não vai entender que o mundo é assim. Então, quando ela chegar lá na frente na escola, por exemplo, né, que ela não consegue lanchar na hora que ela quer, por exemplo, aí a criança se desorganiza. Por quê? Porque ela não aprendeu a esperar. Ela não tem locus de controle, ela não tem autorregulação, que é muito importante até a criança fazer cerca de 7, 8 anos de idade. Né? Então, quando a gente fala para o nosso filho, né, ou para os nossos alunos pequenos, por exemplo, quem dá aula para criança pequena, espere, aguarde a sua vez, né? A criança compreende isso. E aí ela começa a usar o pensamento, né? Usar o próprio cérebro, né? Ela vai no pensamento dela e ela começa a se entreter. Às vezes a criança até entra em flow nessa brincadeira mental, que é muito saudável para o desenvolvimento equilibrado da criança. Né? E se ela nunca espera, se tudo acontece na hora que ela quer, né? Mal a criança manifesta o desejo de alguma coisa e o adulto já corre, já oferece, já provê, já dá, já entrega, né? A criança nunca tem a oportunidade de desenvolver essa habilidade de não só esperar, mas também desenvolver o locus de controle e autorregulação. E isso vai acumular, sim, um prejuízo grande, verdadeiro, para quando ela for um adolescente e um adulto, por exemplo. Né? Você consegue imaginar um adulto que não é capaz de esperar? Eu não consigo. Né? Todo mundo tem que esperar por coisas pequenas, simbólicas, né? Por ações, ajuda. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Isso faz parte do nosso conjunto de habilidades para a vida social, para o convívio social. Né? Outro dia vi uma cena interessante que foi a cena que me inspirou a compartilhar esse conhecimento com vocês e fazer esse vídeo, né? Tinha uma colega em reunião ao telefone, né? E toda hora ela precisava atender o filho pequeno, né? Nós estávamos num ambiente que tinha várias famílias e estavam lá algumas pessoas trabalhando, eu inclusive, ela também. E aí toda hora a criança vinha e pedia alguma coisa, né? Então pedia água, ela levantava e ia dar. Então pedia um brinquedo, ela levantava e ia procurar. Isso acontece com pais também, tá? Com os pais e os maridos também. Então, assim, no menor sinal de que a criança precisava de alguma coisa, ela já demonstrava essa extrema prontidão, né, de ir, de fazer as coisas pela criança. Né? Terminou que ela estava numa ligação e aí a criança chegou novamente, uma criança de cerca de 3 anos. Ai, quero tal coisa. Então, só um minuto, eu vou parar aqui a ligação porque meu filho está precisando de tal coisa e depois eu te ligo. Então, ela interrompeu a ligação dela, que era uma ligação de trabalho, novamente para ajudar a criança. Qual é a noção que essa criança vai desenvolver? A de que todos os desejos dela vão ser prontamente atendidos por alguém. Se não a mãe, outras pessoas. Se não o pai, outras pessoas.
né? E aí, quando a criança desenvolve essa noção de que todo mundo está a serviço dela, é quando a criança começa a fazer birra, por exemplo, dar escândalo, chorar, espernear, né? Quando o que ela quer não acontece na hora, esse princípio do desejo é contrariado e ela termina se manifestando de uma forma não razoável. E aí ela chora, ela faz a birra, ela esperneia, grita, deita no chão do shopping, aquela cena toda que a gente já conhece, né? Por quê? Porque ela não sabe esperar, ela não aprendeu a esperar. E nós precisamos ensinar a criança pequena a esperar, sim. Ela não nasce sabendo, né? Então, se a criança chega e você está numa ligação e a criança traz alguma demanda, você diz: aguarde um pouco que eu estou ao telefone. E aí, depois, quando você terminar a ligação, você verifica o que a criança quer, né? Eu quero água. Você pode pegar o copo plástico e ir na cozinha pegar água. Claro, para isso, a água precisa estar à altura da criança e não oferecer nenhum risco, né? Por exemplo, a criança não pode pegar uma garrafa d'água com uma garrafa de vidro, porque tem risco ali de cair, quebrar, se machucar. Então, assim, a família e os cuidadores têm que ir provendo um ambiente seguro para que a criança se desenvolva, inclusive do ponto de vista da autorregulação, não é? Que é a criança aprender, né? Que existe um lapso de tempo entre o que ela quer e o que pode ser provido naquele exato momento, né? E esse lapso de tempo se chama espera. Se chama espera e é necessário que a família ensine isso à criança, né? Quando a criança vai para a escola tem toda uma rotina estruturada para favorecer o desenvolvimento dessa habilidade, né? Então a escola tem a hora da entrada, a hora do recreio, a hora de brincar, a hora da atividade, a hora da roda, a hora de ajudar a servir o lanche, né? Então, toda essa rotina estruturada vai organizando na cabeça da criança uma sensação de tempos e espaços para determinadas atividades e os lapsos entre uma atividade e outra que a criança precisa aguardar, né? Precisa esperar, né? Que chegue o momento oportuno de fazer aquela atividade ali. E se a criança tem uma rotina bem estruturada na escola, é muito importante isso para o desenvolvimento dela. Né? E na casa, né, no convívio familiar, também é necessário ter essa rotina bem estruturada. Né? Por quê? Para preparar a criança sempre para que ela esteja ambientada com o que vai acontecer, que ela não seja pega de surpresa por coisas não esperadas, né? E o mesmo também acontece quando ela quer alguma coisa, ela também não pode surpreender os outros com o desejo dela, para que aconteça ali na hora que ela bem imagina ou acha que deve acontecer. As crianças são regidas por outra lógica, porque elas ainda não aprenderam a ler o mundo, e nós precisamos ajudá-las, ensiná-las a conviver com essas lógicas de modo equilibrado e saudável. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu sou Ana Moraes, eu tenho 25 anos de experiência educacional e compartilho aqui com muito prazer os conhecimentos que eu já tenho sobre a área de educação e trabalho. E se você achar que esse vídeo foi legal, suporte o canal, apoie, compartilhe, comente. Terei o maior prazer de conversar com você. Até a próxima!